peoplezinhos de meu coração, que não está e partiu. Muito bem, nossa continuação aí com a nossa aula de inglês, né? Segundo momento. O que é que nós estávamos trabalhando? Nós estávamos trabalhando as vozes verbais. Nós vimos que as vozes verbais elas são subdivididas em 3. Nós vimos a voz ativa, quando o foco, a ênfase, não é, está em quem executa a ação. É o agente que fica ali em evidência. Nós vimos a voz passiva, não é? Que é aquela mais formal, impessoal, muito utilizada, né, em notícias, nos jornais, avisos, não é? Porque ela preenche um requisito de formalidade, né? Aí você observou que ali nós temos a necessidade de pegar o objeto da ativa, transformá-lo em sujeito na passiva, pegar o auxiliar, que é obrigatório, que é o verbo to be, ele vem no mesmo tempo do verbo principal da ativa, pegar o verbo principal da ativa, que vai ser o mesmo verbo principal da passiva, no particípio passado, colocar o sujeito da ativa, não é? Descendo para a passiva, precedido da preposição by, by, e transformando esse moço no agente da passiva, e que ele não é obrigatório. E, por fim, a voz reflexiva. É quando o agente praticante da ação, ele, o agente, o sujeito que pratica a ação, ele também é o paciente. Nós vimos que para a existência desse detalhe, da reflexividade, nós precisamos usar pronomes terminados em self ou selves, conjugado de acordo com o sujeito e vindo depois deste verbo, chamado de verbo reflexivo, tá? Aí nós temos a voz reflexiva. Vamos adiante? Vamos lá continuar? Nós tivemos aqui já algumas questões resolvidas e paramos na resolução de mais uma questão, né? Tá aí a nossa questão, onde ele coloca para você uma frase bem extensa, mas que se você analisar, é só para te meter medo, olha só. Olha o que é que vai acontecer, queridos. When children watch TV, né? Quando as crianças assistem TV. Aí, vírgula, né? O que é que vai acontecer aqui, ó? Quando as crianças assistem TV. Repetiu. Quando as crianças assistem TV. Ah, professor, então aqui eu não vou temer, né? Ó. Certinho? Quando as crianças assistem TV. Tá? E aqui a letra E, eu já vou até dar um desprezo nela. Aí eu vou atrás do verbo to be. Presta atenção que aqui eu tenho, ó, não tenho nenhum will aí. Se não tem o will, W-I-L-L, oxe, por que que vai ter? Então isso aqui tá errado. Tá? Bacana? Aí o segredo está aqui. Esse gabarito ele vai te dizer que é esse. E aqui é are. Porque ele quer que você analise se isso aqui é singular ou plural. E olha aqui, né? E information, né? E informação é, tá? A informação é, tá? Então a pergunta é, olha, esse gabarito aqui, ó, desse jeito, ele vai ser correto? Eu vou usar o or ou vou usar o is? Foi a tarefa para casa que eu deixei, tarefa das férias, né? Então, na próxima aula, no mês aí de agosto, nós vamos voltar pegando daqui e eu te fazer essa pergunta e vamos ver quem vai conseguir me responder, tá? É um segredinho de nada. Se você analisar, né, será que eu tenho que analisá-lo na qualidade do todo ou eu vou fazer a conjugação desse verbo seguindo o critério do último? Tá? Então tá aí a perguntinha. O gabarito da letra C ele está correto ou eu vou usar o or na qualidade de plural? Certinho? Então tá aí a nossa primeira atividade. E para quem está me ouvindo bem,
Eu já deixei até a dica que já responde a questão. Vamos para a nossa próxima. Tá aqui. O que aconteceu aqui? Eu tenho uma tirinha e eu preciso saber o que ele vai me solicitar dessa tirinha. Tá? O que está me solicitando da tirinha? E aí temos aqui a solicitação da voz passiva. Só que ele pede para você transformar da passiva para a voz ativa. Gente, para que isso aconteça, a primeira coisa que você vai pegar é eliminar esse by, transformar o agente da passiva no novo sujeito, tá? É por isso que você vai verificar isso aqui, ó. Todos eles estão iguais. Por quê? Eu vou pegar, ó, e transformar isso aqui, ó, pronto. Fez essa transformação, uma coisa que você vai colocar em evidência, o que é? Ó, estou transformando. Pronto, beleza. Agora você vai olhar para o verbo auxiliar. O verbo auxiliar está em que tempo? Olha aqui ele, ó. Verbo auxiliar. Ele está em que tempo? Ó. Presente. Então, eu vou pegar esse verbo, né, que antes está aqui no particípio, e procurá-lo no presente. Então, o verbo sozinho não pode ter, ó, verbo auxiliar, tá? Não pode. Esse haves aqui, ele nem existe. Então, você vai ficar com as letras D, com as letras C e com a letra B de bola. Mas, na qualidade OR, ele está dizendo que a situação aí é de presente simples. Então, com toda a convicção, eu vou marcar a minha letra C de carambola. Certinho? Letra C de carambola, tá? Por quê? Porque ele pede um verbo no presente e eu detectei por conta do verbo auxiliar no presente. Certinho? Corta-se aqui o by, transforma o agente da passiva, ó, no meu sujeito, tá? Por isso que ficou assim. Qual é a voz passiva, né? The past voice is used. Olha aqui o nosso verbo auxiliar, tá? Você pula esse e observa que o segundo verbo está no seu particípio passado. Qual é a coisa boa? Ele é terminado em ED, tá? Então, ó, find the sentence, né? Encontre a sentença that is also, que também está na past voice. Então, ele quer aquela sentença que também apresenta a voz passiva. Turma, tem que ter o verbo auxiliar to be mais um segundo verbo. Então, olha, não tem verbo to be, não tem verbo to be, não tem o verbo to be? Tem, olha aqui, ó, o verbo to be. Mas cadê o outro verbo aqui no particípio? Só tem o verbo to be. Aí é presente perfeito, voz ativa. Tá? Não tem o verbo to be? Tem o verbo to be. Tem um segundo verbo no particípio? Opa, tem tudo para ser a nossa letra D. Letra E. Tem verbo to be, tá? Ó. Young students are never. Né? Eles nunca estão cansados de conversar com os amigos no e-mail. Perceberam? Então, seguindo o ritual da passiva, onde você tem que ter o verbo auxiliar, que é o be, mais um segundo verbo no particípio passado, pronto, nossa resposta correta, né? Letra D de dado. Complete as sentenças in the past voice using the correct verb form. Ele pede para você completar utilizando a forma correta do verbo. Quem é o verbo? É a primeira missão que nós temos. Olhar para a voz ativa e detectar o verbo. Vamos lá. O verbo é take. O verbo é obey. O verbo aqui é broke. Tá? O verbo aqui é give.
O verbo aqui é clean. Muito bem. Agora nós vamos ter uma conversa séria com esses verbos. Vamos lá? Esse menino aqui, ó. Ele é esse aqui, ó. To take, né? Passado dele, took. Participo passado, taken. É essa parte que vai ficar. Mas qual seria a dificuldade aí, se você não prestar atenção a um pequeno detalhe? É que ele empregou o verbo to be. Então, quando ele vai para o outro lado, fica assim, ó. Can be taken. Tá? Eles, ó, podem pegar o livro. O livro pode ser, ó, emprestado, tá? Eles podem ser, ó, repatriados, trazidos, levados, tá? Por eles. Vamos tentar novamente? Essa palavra aqui não vai me dar trabalho, porque ele é regular. Mas olha a presença do must. Então, vem para cá assim, ó. Must be, e aí esse verbo, terminação é de, tá? As regras devam ser obedecidas, seguidas por você. A ativa, você deve seguir as regras, tá? Então, vamos agora para um verbo que exige um pouquinho mais de concentração. É o verbo quebrar, break, broke, quebrou, e aí ele fica, ó, broken, né, ó, broken, quebrado, irregular. É aquela última forma que vai ficar lá, ó, tá? Professor, e agora? Bom, quando você olhou isso, você disse, ah, aqui é passado. No passado, o verbo to be, ele pode ser was e ele pode ser were. Olhando para o window, é singular, por isso que ele vai ficar assim, ó. Was broken, né? Ela foi o quê? Quebrada. O que foi quebrada? A janela. Então, my friends broke the window. Os meus amigos quebraram a janela. Tá? O que foi que eles fizeram? Quebraram a janela. The window was broken. A janela ela foi literalmente quebrada. Bom, agora nós temos um outro verbo. É o verbo dar. Give. Passado dele também irregular. E essa última aqui é a que fica, ó. Tá? Entretanto, você consegue visualizar que está o futuro. Vai lá para o outro lado o verbo to be no futuro. Vai ficar will be given. Tá? We will give a lunch here. Né? A lunch will be given here. Esse também não vai ter problema nenhum, senhores, porque aqui é regularidade pura. Tá? The room was, ele estava sendo, e aí você vai colocar o verbo com ed, por eles. Checando as respostas, can be taken, must be obeyed, was broken, will be given, was been clean, tá? Voltando lá. Can be taken, must be obeyed, was broken, will be given e was been clean, tá? Checando resposta de forma correta. Lembrando mais uma vez que eu deixei aí um pequeno desafio, né? Nós vamos responder essa questão aí com vocês na primeira aulazinha que nós tivemos no mês de agosto, tá? Aqui a resposta e dando continuidade ao nosso processo de revisitar antigas habilidades. Bom, com relação ao pronome, nós sabemos que os pronomes eles são vários, né? Nós temos os pronomes na qualidade de sujeito, e na qualidade de sujeito, normalmente ele vem antes ou do verbo principal, se for afirmativa, né, do presente e do passado simples, ou antes de uma auxiliar. Se for objeto, eu já sei que na qualidade de objeto, ele vem depois do verbo. Ele vem depois de uma preposição, certo? Olha, eu quero dizer que a Mary wants, né,
wants to talk to you. Olha aí, o objeto, porque quem quer falar com alguém, né? Eu vou dizer que she is, unhappy. Ela não está feliz. Ela quem? A Mary. Olha aí, função de sujeito. Ah, professor, então quer dizer que eu posso substituir um substantivo? Pode sim. Ele é também utilizado para isso. Os pronomes, eles são palavras que substituem os substantivos. Frequentemente os usamos para evitar repetir os substantivos aos quais se referem. Esses pronomes, gente, eles têm formas diferentes para as diferentes maneiras de como usamos. É claro, eu vou ter aí pronomes, né? Na qualidade de pronome sujeito, pronome objeto, pronome possessivo adjetivo, pronome possessivo, que é o possessivo pronome, né? Ele é o substantivo. Eu tenho o pronome reflexivo, tá? Eu tenho o pronome enfático do sujeito, enfático do objeto, idiomático, indefinido. Eu tenho os pronomes idênticos, tá? Então, são muitos os pronomes. Pronomes relativos. Então, são muitos. O que é que eu ainda posso dizer? Que esses pronomes, gente, são esses pequenos vocábulos que têm como intuito, né, serem substituídos, né? Eles são usados como substitutos para os seus substantivos ou sintagmas nominais, cujos referentes são nomeados ou entendidos no contexto. Percebeu lá o nome contexto? Pois é, aí é uma das, digamos assim, questões clássicas. Ele traz lá um fragmento, dentro desse fragmento ele deixa em evidência, e aí ele vai perguntar um substituto ou o pronome em evidência quem ele se refere dentro do texto. Aí, lá se vai. Como é que eu saio de uma armadilha dessa, de uma trap dessa? É simples. Você reconhece esse pronome. Ah, se ele for pronome sujeito, eu vou ver lá na sentença se ele está depois de um ponto seguido, se ele está fazendo menção ao sujeito. Tá? Ah, ele é um pronome objeto? Eu vou lá na sentença, vejo quem é o objeto. Tudo bem? A mesma situação, você vai perceber isso de diferentes maneiras de serem cobradas nas provas. Olha aí como é que nós estamos dizendo para vocês, ó. Tá vendo aqui people? People quer dizer pessoas. Eu quero dizer que as pessoas ao redor do mundo, around the world, elas falam inglês. E eu quero dizer assim, ó, elas o falam everywhere, por toda parte, em todo canto, em todos os lugares. Quem fala? As pessoas. Falam o quê? O inglês. Perceberam? Então, eu peguei aqui English, como não é pessoa, apliquei o neutro. Peguei o people, pessoas plural, empregamos aí o sujeito, tá? Então, they speak it everywhere. Eles o falam em todos os lugares, né? Lembrando aqui que elas, as pessoas, e esse o, né? É quem? O nosso inglês. Então, elas, as pessoas, o falam em todos os lugares. Aqui está comprovando para cada um de nós que esses pronomes, eles podem sim substituir os substantivos. Please don't, não me interrompa. While I'm talking to myself. Quando eu estou falando comigo mesmo. Tá vendo? Então, nós temos aí, por favor, não me interrompa quando eu estiver falando sozinho. Olha lá o me, função de objeto. Não interrompa quem? A mim. Por isso que ficou me. Alright? Dá uma praticada. Olha aí. Complementando aí as informações. Ele diz o seguinte.
Os pronomes, né? Os nomes, os substantivos ou os verbos são palavras que substituem os substantivos. Então, já posso colocar ali, inclusive, ó, substantivos. E professor, você vai colocar, nem ler o restante. Por quê? Porque todos aqui são iguais. Ah, professor, então eu vou colocar logo no outro, repetir. Muito bem. Por quê? Porque todos aqui são iguais. Essas formas são iguais ou diferentes? Nós vamos dizer que essas formas são diferentes. Então, não pode ser semelhantes, tá? Então, você vai aplicar aí o quê? E tem formas diferentes para as diferentes maneiras como os usamos. Então, eu estou falando nada mais, nada menos do que os pronomes. Então, você vai colocar aqui os pronomes. Eles são palavras que substituem os substantivos. Frequentemente os usamos para evitar repetir os substantivos aos quais se referem. Além disso, eles têm formas diferentes para as diferentes maneiras como os usamos. Sendo assim, senhores, resposta correta, letra A, sem medo de ser feliz. Identifique a forma correta do pronome em inglês que preencha o espaço que segue. Bom, aqui, a primeira coisa que você tem que analisar é essa parte do fragmento. E vamos dividi-lo em dois, né? Esse primeiro, ele é chamado de auxiliar. Quando você tem um auxiliar, e esse auxiliar pode ser am, is ou o próprio or. Ele vai variar de acordo com o sujeito. E na sequência, ele apresentou um verbo. E esse verbo recebeu esse ing, essa estrutura, ele já te diz assim, ei, eu sou presente progressivo. Uma das funcionalidades do presente progressivo é indicar que a ação ela está acontecendo no momento da fala. É indicar que a ação está acontecendo no momento da fala. E, turma, a forma aqui utilizada é a estrutura afirmativa, tá? Então, essa declaração, ela vai exigir o seguinte, sujeito mais auxiliar mais o verbo mais ing mais o complemento. Nessa visão, nessa toada, você só tem pronome sujeito na letra B e na letra D. Esses aqui são pronomes pessoais? São, mas são pronomes pessoais objeto. E esse somewhere é o pronome indefinido, né? Em algum lugar, tá? Entretanto, se fosse para usarmos they, você teria que somar isso a or. Então, a letra B, ela está errada. A nossa letra correta é a letra D de dado, tá? He, terceira pessoa do singular. Por isso, checando a resposta, tá? Gabarito confere, resposta confere. Vamos para a solução? A alternativa D, pois o pronome he é sujeito e executa a ação do verbo. Is working. Está trabalhando, está funcionando. Ele está na terceira pessoa do singular. Só lembrando que a terceira pessoa do singular é he.
she e o it. Esse aqui também, ele é a terceira pessoa, só que ele é a terceira pessoa do plural, tá? Por isso, você tem como resposta da questão número 2, letra D, de dedo. Continuemos aí na prática. Olha lá o exemplo que eu estava dizendo para vocês. Eu olhei para o pronome em evidência. Eu já sei que ele faz parte do personal pronoun. E eu já sei que esse pronome pessoal, ele executa a função de subject, sujeito. Como é que eu sei disso? Porque esses pronomes, aqui, ó, o pronome pessoal sujeito, ó, ele tem uma grafia. Qual é a grafia dele? I, you, he, she, it, we, you, they. Ora, quando ele usou isso aqui, tranquilo como ele tem função de sujeito. Olha que ele veio depois desse ponto e vírgula. O que é que nós vamos olhar? Para a direita ou para a esquerda? Você vai olhar para a esquerda. Tá, ó. Sempre para a esquerda. Vem aqui, ó. Esquerda, até você chegar quem é o sujeito. Opa! Olha aqui, ó. Foram enviadas. Tá? Ó, foram. O que foram enviados? Olha aqui, substantivo. É o nosso sujeito aí. Questionários. Então, por isso que a resposta é letra C de comando. Justificando a letra C. O pronome they, ele tem a sua funcionalidade de sujeito e, obviamente, faz referência à oração anterior, mais especificamente aos questionários de personalidade. Professor, então por que eu não poderia achar o nome personalidade? Isso acontece porque nós temos um grupo a ser preservado. No inglês, primeiro vem a questão da qualidade, para depois vir o que é que está sendo qualificado. Então, eu tenho ali o adjetivo, que vai qualificar esses questionários. São quaisquer questionários? Não, são os questionários de personalidade, tá? E isso tudo, obviamente, está na terceira pessoa do singular. Eles, os questionários, ó, eles, os questionários. Então, na qualidade de sujeito, ele é esse aqui, ó, terceira pessoa do plural. Aqui eu coloquei uma sequenciazinha bacana para você relembrar aí a presença desses pronomes. Nós temos aqui os pronomes sujeito, olha eles aqui, as carinhas do bem, pronomes objeto, tá? Esses mocinhos aqui, ó, ele tem esse nome possessivo adjetivo, ele obviamente indica posse. Qualidade dele vem antes de substantivo. Já esses mocinhos aqui, ó, eles fazem a função substantiva, tá? Eles evitam a repetição. E esses aí de verde, eu já falei para vocês que eles podem ser pronome reflexivo, pronome enfático do sujeito, pronome enfático do objeto, pronome idiomático. Aí você deve estar se perguntando assim, rapaz, se esses mesmos pronomes desempenham esse tanto de função, como é que eu vou saber se ele é reflexivo? Aí, gente, é de acordo com a posição que ele ocupa na sentença. Se você tem esse pronome e ele vem depois do sujeito, aí você vai dizer que ele é pronome enfático do sujeito. I, myself, did the exercise, did the task, did my questions. Eu mesmo fiz as minhas tarefas, as minhas questões. Ou I did the question, did the exercise myself.
Ele pode vir ou depois do sujeito ou no final da sentença se referindo ao sujeito. Tá? I did the task, the exercise itself. Rapaz, eu só fiz a tarefa. Esse itself está se referindo ao exercise. Então, eu estou enfatizando agora o objeto. Daí dizer que ele é pronome enfático do objeto. Tá? Eu joguei ontem uma bolazinha, vamos supor, aí eu me machuquei, né? Então, I hurt myself. Tá? I hurt myself. Eu me machuquei. Quando esses pronomes terminados em self ou selves, eles estão ali depois do verbo, eu vou dizer que ele tem a função de ser pronome reflexivo. E por último, I live in Teresina by myself. Eu moro em Teresina sozinho. Gente, não é que Teresina teve que ser evacuada porque eu quero morar aqui sozinho não. É porque eu quero mostrar que essa expressão sozinho, sozinha, é sem a ajuda de ninguém, tá? Você consegue fazer a sua própria manutenção, tá? Então, olha a importância do reconhecimento desses pronomes dentro da qualidade de texto, tá? De acordo com o que eles apresentam, a sua funcionalidade, ele vai levar você a interpretá-lo, a entendê-lo de formas diferentes. Vamos aqui, por exemplo, a um exemplo bem legalzinho. Olha só. Ele tirou um fragmento desse texto, né? Começando aí dessa linha 5. Esse vestibular aqui, esse texto ele era enorme. Ele é enorme. Salvo engano, tem quase 100 linhas. Tá? Ele é bem grande mesmo. O que que me chama a atenção? Primeiro item. Está vendo a palavra lar, casas? Né? Tá vendo a palavra workspaces, né? Espaços de trabalho? E aí ele está fazendo alusão ao Zoom, né? Se você observar, esses pronomes, eles estão vindo antes desses substantivos. E aí, é óbvio, ele está te fazendo uma pergunta de quem são esses lares, de quem são esses espaços de trabalho, tá? Tá tranquilo, né? No parágrafo 5º, né? The word, palavra, olha, ele não te diz o que é essa palavra. Só que você já está dizendo aqui, ó. Ele é chamado de possessivo, tá? E esse possessivo, ele tem uma posse qualificada. Porque eu estou dizendo de quem são esses lares, de quem são esses espaços de trabalho. E são os nossos. Então, se é uma posse qualificada, onde você vai ter possuidor e coisa possuída, então eu estou falando do possessivo adjetivo. Certo? Pronto, então a nossa resposta, letra C. E aqui também tem uma dica para você não esquecer mais. Tá? A ideia de posse com o contexto de nossas casas, tá? Vamos lá. Quando ele falar possessivo e disser adjetivo, é porque ele vem antes do substantivo. Quando ele disser possessivo pronome, é porque ele vem após, tá? Ele não pode vir antes. Ele vai evitar a repetição desnecessária. Tipo, I have my ideas and you have yours. Eu tenho as minhas ideias e você tem as yours, as suas. Suas o quê? Suas ideias. Gênero textual, tá? Aqui ele vai nos falar um pouco sobre a questão da formalidade, da informalidade. Essa compreensão estrutural ela é interessante, tá? Eu tenho que ter noção desses graus de formalidade nos diálogos, nas conversações e enfim. Então vamos lá. O que é e quando usamos linguagem formal? Gente, a linguagem formal ela é uma linguagem menos pessoal do que a informal. Então já deu para notar aqui que não é em todo canto que você vai usar isso. Mas, em alguns momentos, ela é requisito. Por um exemplo, para fins profissionais, acadêmicos. Você não pode chegar, né,
ou até mesmo atribuições universitárias, fazer de qualquer jeito, falar de qualquer jeito. Né? Usar coloquialismo, abreviações, gírias. É óbvio que isso não pode acontecer. Então, usamos principalmente a linguagem formal ao escrever, como em artigos acadêmicos, e-mails comerciais, relatórios, tá? No entanto, a linguagem formal também é utilizada em casos de palestras ou apresentações. Eu estou te repassando aqui, te dizendo que não é em todo momento que se pode utilizar, tá? Nós temos aqui, né, é mais casual e espontânea. Quem seria? A informal, né? Então, ó, é mais casual e espontânea, fugindo um pouco das normas gramaticais. Usada principalmente quando falamos de forma mais impulsiva e casual, como em conversas com a família. Tá vendo? É informalidade. Porém, a linguagem informal, ela não é usada apenas quando falamos. Também quando escrevemos um cartão para alguém, uma mensagem num aplicativo, tá? Quando nós temos um grau de proximidade com essa pessoa que queremos nos comunicar. Percebe aqui o ritual dessa bolinha em amarelo? How are you? Né? Como você está? Olha lá o Pernalonga dizendo, what's up, doc? O que há, velhinho? O que tá pegando? Olha aqui, logo, ó, what's up? Né? Qual é o babado? Qual é a nova? Né? E aí, tudo beleza? Tudo certo? Então já deu para notar que nós temos aqui, ó, informalidade, e aqui nós temos um ritual, né? Ela tem uma formalidade. Como vai você? How are you? How do you do? Né? Muito bem. Vamos praticar isso? Então vamos lá. Sintetizando, né? Nesses nossos últimos instantes aí. Primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça. As frases formais, elas são maiores, né? Olha o tamanho dessa frase da pessoa 1. Excuse me, sir. Ó, desculpe, senhor Silva. Olha aqui. I would like to talk to you. Eu gostaria de falar com você. For a minute. Por um minuto. If you don't mind. Se você não se importar. Né? Se você não se importar. A pessoa diz not at all, de forma alguma, Cláudia. Please, por favor, caminhe. Claro que aqui está mostrando o grau de formalidade. Claro, né? Nós temos ali o senhor Silva, tá? Olha aqui, letra A. Vamos tentar novamente? Professor, é incrível. As frases são mais compactas. Elas apresentam gírias. Hey, girl, what's up? No much boo. Olha a construção interrogativa, ó. You good? Você tá bem? Yeah. Have you seen Martha lady? No, really. Is she okay? Então, quando tem regionalismos, quando tem gírias, quando tem muita contração, de quebra eu já digo que ele é marcado pelo traço da informalidade. E agora? Use a legenda para informal e formal, tá? Good morning, Mr. Goldberg. How are you? E, professor, essa tá tranquila. Olha aqui, a frase é muito longa, pronomezinho de tratamento. Com certeza tem um grau de formalidade. Bom dia, senhor Goldberg. Como vai hoje? I look forward to meeting you all next week. Professor, essa frase também, ela está bem grande. Né? Ansiosamente estou aguardando para vê-los na próxima semana que vem. See you guys next week. Mais curta, grau de informalidade.
Ok, it's all set. Tá tudo combinado, tudo fechado. I'll see you this Friday. Também informalidade. Você tem formal, formal, informal e informal. Tá? Cravando aí para vocês essa informação, né? As frases formais, elas são maiores e as informais menores, tá? Vamos tentar aqui fechar. Olha aí, observe o fragmento e classifique em formal ou informal. De quebra, quando você viu aqui, ó, o ANA, tá? Olha as abreviações, ó, kinda, tá? O ANA. Gente, gírias, contrações, tá? Essas abreviações forçadas, tranquilamente é cravado pela informalidade, tá? E professor, e o que seria esse kinda? E o que seria esse I'll? Esse aqui é a soma disso mais isso, né, de forma abreviada, tá bom? Então eu vou ficar aqui com a letra A e a letra C. E kinda, né? Kinda é um tipo de, obviamente, nós vamos falar aí letra C, que é o kind of. É um tipo de, gabarito correto, letra C, forma correta. E é isso aí, gente. Não esqueça que eu deixei uma tarefinha, um desafio, né, para você que depois vai assistir a aula. E olha que tem muitos alunos que assistem e fazem perguntas nas redes sociais, tá? Nós vamos iniciar respondendo essa questão lá no mês de agosto. É sempre bom estar desafiando vocês. Se desafie, tá? Pegue os nossos slides, pegue as nossas revisões, responda, anote sua dúvida e coloque lá qual é a sua dúvida. Que aí no slide da outra semana, né, semana lá de agosto, já coloco para você aqui, nessa segunda série iluminada e abençoada. Gente, boas férias, eu te espero em agosto, hein? Bye!